Dia de luta. Todo dia é dia de luta. Todo dia tem que ter luta. Todo dia a gente arruma uma luta para lutar. Eu sou o Eduardo Coelho, sou professor de História e sou candidato a vereador pelo PT do Rio de Janeiro, número 13133, porque eu sou de luta. E estava na rua panfletando e uma aluna passou e perguntou: Eduardo, por que você está na militância? Quando é que começou a sua militância política? Aí eu respondi: vamos lá. Era o ano de 1983 e eu prestava serviço militar, que era uma ideia que eu detestava. Eu era cabeludo, rebelde, roqueiro, libertário, e aquilo não tinha nada a ver comigo. E fui eu lá parar no 1º Batalhão de Guardas em São Cristóvão, um batalhão de infantaria, o batalhão do Imperador. Só que eu resolvi que seria do meu jeito, e lógico, ia bater de frente e ia ter que pagar os meus preços por isso. Preços altos e caros, mas que eu não me recusaria, porque marcariam a minha própria personalidade e eu seria forjado na luta dentro do Exército Brasileiro, batendo de frente com aquele sistema que jamais me representou. Então, me lembro de um episódio bem interessante. No dia 8 de maio, dia da vitória, prestávamos guarda de honra para o presidente da República. E quando você presta guarda de honra em posição de sentido, eu bem na frente, e o presidente João Figueiredo passando em revista a tropa, a gente sempre está com o fuzil carregado. Eu tinha um pequeno grupo de soldados de esquerda como eu, e que trocávamos ideias, livros, líamos muito, e a gente até brincava, né, dizendo que o presidente Figueiredo era um alvo fácil, mas ali ninguém era terrorista, se fosse coitado do Figueiredo. Na época eu até simpatizava com ele, que era torcedor do Fluminense como eu, e as informações não circulavam tanto, era mais por televisão, rádio, jornal, revista. Mas em maio de 2018, a CIA, a Agência Central de Inteligência dos Estados Unidos, ela revelou documentos que comprovam que no governo do presidente general, o ditador Geisel, o Figueiredo era o chefe do Serviço Nacional de Informações e Figueiredo e Geisel trocavam informações sobre o assassinato de 104 oposicionistas do regime militar, da ditadura. Então, isso também ajudou a desfazer aquela imagem que muita gente tinha nos anos 70 e 80 de que Geisel e Figueiredo foram ditadores mais brandos, né? E então, um ano de efervescência muito forte, democrática, a redemocratização brasileira surgindo. Então, eu respirava aquela atmosfera toda enriquecedora. Tancredo Neves tomando posse em Minas Gerais, Franco Montoro em São Paulo e Leonel de Moura Brizola no Rio de Janeiro, construindo CIEPs por todo o estado, ao lado do gênio intelectual de Darcy Ribeiro. Então, essas coisas faziam com que a gente tivesse uma perspectiva de futuro, de esperança muito grande, querendo participar. Então, eu não aturaria qualquer desmando dentro da minha vida, mesmo estando no Exército. Certa vez, eu estava na enfermaria, adoentado, e estava lendo o livro Sierra Maestra da Guerrilha ao Poder, que conta o relato de Che Guevara, que é o autor do livro, Ernesto Guevara de la Serna, o relato da guerrilha até a vitória da Revolução Cubana. Um sargento me viu, não gostou, batemos boca, ele sabia o que significava aquele livro, batemos boca, palavrões para lá, para cá, quando eu saí da enfermaria, a primeira cadeia. Então foi uma experiência também muito inédita na minha vida, de estar enjaulado dentro de uma prisão. E surgiram outras, né? Como, por exemplo, quando eu tive que marchar, teria que marchar para oficiais do exército chileno, do sanguinário ditador Augusto Pinochet. Quando eu tomei ciência de que era para essas pessoas que marcharíamos,
e estávamos treinando Ordem Unida, eu me recusei terminantemente, disse que não ia marchar para o sargento, bate-boca, ele falando que eu era obrigado e eu dizendo que eu não era obrigado a nada, e aí eu me levantei, saí arrastando o fuzil debochadamente e, consequentemente, mais uma cadeia. E uma outra que também me orgulho muito, no Dia do Soldado, 25 de agosto, um serviço muito complicado no Palácio Duque de Caxias, ao lado da Central do Brasil. Primeiro eu tive que tomar conta de uma mulher que tinha se suicidado do 6º andar, um corpo todo arrebentado e um mar de sangue, e por volta de 1h30 da manhã, tirando guarda, junto com outro soldado, no portão principal do palácio, tudo deserto, mas do nada me aparece um homem metendo a porrada numa mulher. Eu vi aquela cena, fiquei muito incomodado, quis lá ajudar a mulher, o soldado do meu lado não estava nem aí. Então eu fui sozinho, cheguei lá, peguei o braço do cara, torci, botei a pistola na cabeça e falei, eu vou soltar a mulher, eu vou estourar a tua cabeça aqui. Claro que o cara soltou e era apenas uma ameaça, pedi para a mulher sair correndo, ela foi, peguei o cara, levei até uma esquina e chamei um carro da polícia, o cara veio e levou embora. Depois me falaram, o oficial da guarda quer conversar com você. Legal, eu crente que ia receber elogio, trocamos mais uma discussão acalorada, palavrões daqui e dali, chega no quartel, direto para a cadeia. Então foi um ano muito difícil, várias punições, eu devo ter ficado mais ou menos 2 meses, né, desse um ano na cadeia, mas de muito aprendizado, e ali naquele ano, muita leitura, ali eu percebi, eu com 18 anos, eu queria construir um futuro junto com o Brasil, queria dar a minha contribuição, queria trabalhar para o aumento da consciência política, e ali me deu o estalo de que eu queria ser um professor de história, um militante político. Ainda naquele final de 83, eu comecei a participar de primeiras e pequenas manifestações pelas eleições diretas já, e alguns livros interessantes que li naquele período foi Lamarca, o Capitão da Guerrilha, que anos depois virou filme, e eu tive também, anos depois, a oportunidade de conhecer Emiliano José, um dos autores do livro, sendo apresentado pelo meu amigo Juca Ferreira, que depois foi ministro da Cultura do Lula e da Dilma. E um livro fundamental nesse período foi Lula, o Metalúrgico, Anatomia de uma Liderança, do Mário Morel. Vim me tornar amigo do filho do Mário Morel, que é o Marcelo, e esse livro é publicado em 1981. E eu li em 83, não fala, claro, né, sobre a primeira eleição que o Lula disputou, que foi de 82. Então, a infância dele em Pernambuco, vindo para São Paulo, e até chegar a ser um líder sindical e a fundação do PT. Então, eu sempre delimito, quando me perguntam quando começou a minha militância política, eu digo que foi nesse ano de 1983, dentro do Exército Brasileiro. Isso foi muito importante para mim, essa coisa de bater de frente com as ordens que eu considerava injustas e autoritárias. Eu sempre digo que ordem mal dada, ela deve ser, sim, descumprida, porque senão a gente cai num simples autoritarismo. E sendo professor de história, a gente se habituou e estimula a reflexão e a politização. Então, por isso que a gente está aqui, depois a gente continua falando das diretas já, e estamos aí, candidato a vereador pelo PT, 13133, no Rio, na luta com Lula.